Oi, gente! Seja bem-vindo aqui no meu canal. Eu sou Leandra Garcês e estamos hoje aqui para refletir em Provérbios 10. Nós estamos nessa série de ensinamentos para a vida e eu venho trazendo aqui o que eu aprendo quando eu vou para a palavra de Deus, o que Ele tem para dizer na minha vida. E aí eu convido a você a fazer o mesmo. Ir para a palavra de Deus, começar a ter intimidade, clamando sempre ao Espírito Santo de Deus e ele trazer para a sua vida algum ensinamento. Porque eu vou trazer aqui algo que eu aprendi, mas você, diante da situação que você está passando, você vai ter um outro aprendizado. Você vai enxergar de uma outra maneira, o Espírito Santo de Deus vai fazer com que você veja algo que você esteja precisando. E aí, em Provérbios 10, tem vários tipos de ensinamentos. Cada versículo vai dizer um ensinamento para a sua vida. Mas vem falando de um assunto várias vezes, ele pontua o assunto várias vezes, e isso chamou a atenção e eu trouxe para a minha vida também. Muitos ensinamentos. E aí ele vem falando sobre a boca, né? Não deixe de ler, tá, gente? De refletir versículo por versículo. Eu vou ler só alguns. E para você levar isso aí para a sua vida e principalmente colocar em prática. Não adianta a gente estar lendo, não adianta a gente fazer desse vídeo apenas mais um vídeo. E eu bato sempre na tecla que a gente tem que colocar em prática tudo o que a gente aprende. Se não foi na primeira vez, tenta na segunda, tenta na terceira, lê de novo. Muitas vezes nós não aprendemos, né? Também na primeira vez que a gente lê, a gente não consegue colocar em prática. Vai de novo para essa palavra. Se ela te chamou a atenção, se ela foi para a sua vida, vá novamente para essa palavra, reflita nessa palavra, que aí você vai conseguir trazer para o seu coração e colocar em prática. Então, o que mais me chamou a atenção e o que mais me ajudou nessa palavra foi essa questão da gente ter cuidado com o que a gente fala, né? Com a nossa língua, com a nossa boca, que eu tome cuidado e sempre eu vou levar a palavra, quando eu falo, é para a minha vida, né? Eu não estou aqui para dizer, eu vi isso daqui realmente. A pessoa que fala mal do outro, que espalha calúnia, é tola. Lembra daquela menina que só vive falando da vida do outro? Lembra que toda vez que aquela pessoa vem falar comigo, ela fala do outro? A gente não está aqui para isso, a gente está aqui para olhar para dentro. Então, observe os seus comportamentos, observe a sua vida e veja, né? E medite. Se você está indo falar coisas boas, está indo para o caminho do bem em relação à sua língua, ou está falando coisas ruins que pode melhorar. Até porque a gente sempre tem algo a aprender. A gente sempre vai tropeçar em algumas coisas, mas a gente deve sempre controlar aquilo que a gente fala e a gente sempre deve ver que eu posso aprender algo. Sempre eu estou indo para a palavra de Deus, mas às vezes eu deslizo e eu tenho que voltar lá e ver onde é que eu estou errando, onde é que eu estou precisando melhorar. E é esse o convite que eu faço a vocês. E aí vem falando assim, em Provérbios 10. As bênçãos coroam a cabeça dos justos, mas a boca dos ímpios abriga a violência. Achei engraçado isso aqui também, para a gente refletir. Engraçado não é no sentido de rir não, tá, gente? É engraçado da gente pontuar isso. Se a gente está usando a nossa boca para violência, né? Não estou falando de violência física, e sim no modo de falar. Será que eu estou sendo agressivo? Se eu estou sendo violento?
na forma de falar com as pessoas. Outro versículo diz assim, o 8: os sábios de coração aceitam mandamentos, mas a boca do insensato o leva à ruína. O 10: aquele que pisca maliciosamente causa tristeza, e a boca do insensato o leva à ruína. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. O 13: a sabedoria está nos lábios dos que têm discernimento, mas a vara é para as coisas daquele que não tem juízo. Os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína. Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos, e quem espalha calúnia é tolo. Gente, aqui quando diz quem espalha calúnia é tolo, ele está falando aqui de fofoca, né? Quem faz fofoca, quem vive falando da vida dos outros. Eu aprendi uma coisa, o sábio, ele fala de projetos, de ideias e não de pessoas. Isso são vida mediana, de pessoas medianas, de pessoas medíocres, de pensamentos medíocres. Quando a gente começa a falar da vida das outras pessoas, começa a contar, né, calúnias, espalhar calúnias. Se eu tenho feito fofoca ou algo desse tipo, que a gente comece a meditar, né, a meditar nisso. Se a gente está usando a nossa língua para falar a sabedoria do Senhor, ou a gente está falando a nossa língua para falar da vida dos outros, porque eu não vou resolver a vida de ninguém fazendo fofoca. Eu nem vou ajudar e nem vou resolver. Então a gente tem que avaliar isso na nossa vida. Será que eu ainda estou me pegando, falando da vida dos outros, espalhando coisas que eu não deveria espalhar? Porque aqui ele fala que é tolo, a pessoa é tola fazendo isso. Não está agindo diante da sabedoria de Deus, né? E a gente sabe que a boca ela traz vida, como também traz morte. E aí, como nós estamos usando as nossas palavras? Será que eu estou levando o bem, eu estou falando coisas boas, eu estou levando a palavra de Deus? Eu já me peguei muitas vezes falando coisas que não deveriam falar, falando da vida das pessoas, reclamando de coisas que as pessoas fizeram comigo e eu falava. E aí eu percebi que isso, além de destruir as pessoas, me destruía também, porque eu estava num papel de uma pessoa que fazia fofoca, que reclamava. Então, você sabendo disso aqui, você tendo clareza, tendo conhecimento, tendo a consciência de que isso vai te levar à ruína, de que isso vai te fazer mal, de que isso não vai trazer crescimento, né? Muitas vezes que eu não controlei a minha língua, eu não usei para a sabedoria do Senhor. Hoje eu enxergo, por isso que hoje eu estou aqui, para poder falar da sabedoria do Senhor, para que isso entre também na minha vida, né? Que isso faça parte da minha vida. Que eu hoje não vá conversar com as pessoas falando de outras pessoas, e sim de projetos, e sim de ajudar, e sim de motivar aquela pessoa para que ela faça diferente, agregar coisas positivas, né? Não querer agregar coisas negativas, porque eu sei hoje o quanto tem poder as palavras. Nossas palavras, ela afeta tantas pessoas, como eu falei, como a nós mesmos. Sempre eu acho algo para melhorar. E sempre quando eu estou vindo para a palavra de Deus, algo me toca, né? E quando eu acho isso para melhorar a minha vida, eu não me sinto condenada porque eu errei. Eu não me sinto ruim. Eu não me sinto uma pessoa perversa naquele momento.
Mas quando eu tenho consciência de que eu posso melhorar naquilo, eu sei que eu posso trazer coisas boas daquilo que eu fiz, e eu sei que Deus, Ele não vai me condenar, Ele vai me ajudar a melhorar quando eu venho para a palavra dEle. Né? Porque Ele mostrou que quando Ele ama as pessoas que Ele repreende, e as pessoas que aceitam também a sua repreensão, para que faça melhor. Não é porque eu estou lendo aqui, falando da boca, e porque a gente fala do outro, se pega falando do outro, que eu vou me condenar, que eu vou me culpar, que eu vou me reprimir, que eu vou fazer isso comigo. Não. Eu vou pegar aquilo, trazer o que há de bom e dizer, não, eu preciso melhorar nisso. Realmente eu preciso me calar. Realmente eu preciso melhorar na hora de me expressar. Realmente eu preciso me calar quando alguém vier falar da vida de alguém. E isso é um exercício. E muitas vezes a gente não consegue fazer isso sozinha. E aí é que nós temos que pedir diariamente a Deus misericórdia, que Ele renove, né, todos os dias. Deus renova suas misericórdias todos os dias. E nós temos que pedir a Ele todos os dias essa graça. Porque nós temos que viver debaixo da graça de Deus. Essa graça de me ajudar a melhorar a questão de me expressar, a questão de falar, a questão de usar a minha boca. Pedir todos os dias e na hora louvar, agradecer, adorar o Senhor, para que Ele consiga me ajudar diariamente nessa questão. E aí vem falando em outros versículos também. Quando são muitas palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Olha que sábio. A língua dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. As palavras dos justos dão sustento a muitos, olha que lindo, mas os insensatos morrem por falta de juízo. Olha só, leva essa palavra para o seu coração. As palavras dos justos dão sustento a muitos. Então, quando a gente sabe o poder das nossas palavras, nós vamos dar sustento a muitas pessoas. A muitas pessoas. E aí vem dizendo, o ímpio teme, o que o ímpio teme, lhe acontecerá. O que os justos desejam, lhe será concedido. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será extirpada. Os lábios do justo sabem o que é o próprio, mas a boca dos ímpios só conhece a perversidade. E é um ensinamento muito grande, essa questão da gente... Eu sempre fui uma pessoa muito falante. E eu não tinha medida, achando que às vezes a gente acha que ser sincero, que falar o que pensa, né? E muitas vezes não é sábio a gente fazer isso. E hoje eu tento mudar um pouco. É claro que eu tenho um pouco do meu traço também, do meu perfil, né? Gostar de falar. Mas eu posso sim falar. E eu posso falar muito. Mas que eu consiga falar mais palavras que ajudem, que confortem as pessoas, do que palavras que vão destruí-las. Então é esse o ensinamento que eu tiro de hoje, de Provérbios 10, para a minha vida. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado você também e vá para a palavra de Deus para ver o que Ele quer falar ao seu coração. Um beijão para vocês e até amanhã.